Êxodo 3, 15. Diz também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu acredito que todos nós, alguma vez na vida, nos achamos desajustados. Me lembro que na escola, eu me sentia um baita desajustado nas aulas de educação física. Via garotos correndo tão bem, uma habilidade tão grande de dominar a bola e fazer um movimento simples, chutar uma bola, por exemplo. E eu me lembro que eu nunca tive essa habilidade. Olhava para os meninos e falava: como é que podem? Parece tão simples correr conduzindo uma bola. Mas quando era para eu correr, todo mundo dava risada. Não precisa dar risada não, que eu já superei. Todo mundo dava risada, porque eu sempre fui desajustado. E quando você é desajustado, você é deixado de lado. Me lembro muitas vezes, quando era para escolher time, não fique com dó de mim não, viu? Já superei. Mas quando era para escolher time, o professor de educação física mandava todo mundo sentar no chão, né, e montar o time, né? Pegava os dois bonitões lá, populares, né? Escolhe um, puf, aí escolhia um, escolhia outro, escolhia um, escolhia outro, escolhia um, escolhia outro. E quem sobrava? Eu, gordinho na época, e um outro gordinho. Na época o gordinho, meu amigo, era o Adriano. Eu e o Adriano, sempre sobrava eu e o Adriano. Aí quando sobrava eu e o Adriano, eles falavam assim: ah, fica com os dois para você. Aí o outro capitão falava: não, fica com eles a mais. Porque era constrangedor, porque a gente era desajustado mesmo, né? E normalmente crianças e jovens não tem muita, são cruéis. Talvez você é desajustado no teu trabalho. Você entrou aí e você não encaixa um ambiente. Talvez você é um desajustado na tua família. Fala: meu, parece que eu nem sou filho da minha mãe, parece que eu nem sou filho do meu pai, parece que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Todo mundo vive uma fase de desajustamento. O dicionário vai nos ensinar que a pessoa desajustada é aquela que é o indivíduo que não se encontra emocionalmente ou socialmente ambientado com as circunstâncias. E é por isso que vive um desajuste, não encaixa, não casa. Por que eu li esse texto para vocês de Êxodo capítulo 3, versículo 15? Algo muito interessante aqui, quando Deus diz para Moisés que Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés estava vivendo uma fase importante da vida dele. Deus o chamou diante da sarça, e Deus revela para Moisés que ficou 40 anos sendo pastor de ovelhas. Um homem simples, que saiu com 40 anos do palácio do Egito, e agora com 80 anos, esqueceu a realeza. É um homem comum, é um homem simples. E Deus agora chega para ele e fala: olha, eu vou te usar para libertar o meu povo que é cativo no Egito. Deus põe uma árvore no deserto pegando fogo, chamado sarça. A sarça é muito comum pegar fogo no deserto. O que não é comum é o fogo não consumir a árvore. Então a árvore cheia de fogo e o fogo não a destruía, os galhos intactos. E aí quando Deus chama Moisés, Moisés olha para ele e fala: eu sou desajustado, eu tenho um problema na fala, eu estou muito tempo longe do Egito, eu já não sou mais um nobre da realeza, 40 anos morando no deserto, tirou de mim a etiqueta, a elegância. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que aprendeu a viver cuidando de ovelhas, eu sou um pastor. E aí quando Deus conversa com Moisés, depois de Moisés perguntar: ok, eu vou lá para o Egito e vou dizer que o Senhor falou comigo, mas eu sou um Zé Ninguém, eu vou dizer o que para eles? Aí Deus diz para ele: olha, diga para eles que o Deus dos antepassados enviou você. Diga para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou vocês. Quando a gente para analisar, essa é a primeira vez que Deus se associa a homens. É a primeira vez que Deus se associa a pessoas. E quando a gente percebe essa associação, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa declaração marcou tanto o povo hebreu, que até hoje os judeus usam.
Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É uma declaração divina que marcou um país, marcou um povo, e até hoje nós repetimos isso, porque é a primeira vez que Deus se refere como chamá-lo, baseando-se em homens. E quando a gente passa para dissecar esse nome de Deus, abrir blocos, Abraão, Isaac e Jacó, a gente começa a ter uma revelação tão linda, do porquê que Deus conversa com Moisés, que está em crise de desajustamento, do porquê que Deus se intitula assim. Quando ele diz que ele é o Deus do Abraão, eu entendo, está claro, por que ele é o Deus do Abraão. Abraão foi um homem fora da curva, Abraão foi um homem acima da média, Abraão foi um homem que acreditou em Deus numa época que não dava para acreditar. Abraão conseguiu acreditar em Deus numa época que a ciência dizia, não dá para acreditar, você está velho, tua mulher está velha. Abraão foi um homem tão fora da curva, que foi-lhe imputado por justiça um título, o pai da fé. Ele está na galeria dos heróis da fé. Eu entendo porque Deus diz, olha, eu sou o Deus do Abraão. Diga lá para os hebreus, eu sou o Deus do Abraão, porque Abraão foi um homem que deixou tudo para seguir a voz de Deus. Quando Deus falou, olha, sai da tua parentela, larga tudo, Abraão foi esse homem, que abriu mão de rebanhos, abriu mão de dinheiro, abriu mão de status, para seguir uma voz, e essa voz nem disse o lugar para onde ele iria, a voz apenas mandou dizendo, olha, vai andando aí que eu vou te mostrar para onde é. Eu entendo porque Deus diz, olha, eu sou o Deus do Abraão, Abraão é o cara. Abraão foi um homem fora da curva, Abraão foi um homem diferente, e aí ele diz, olha, eu sou o Deus do Abraão, e eu sou o Deus do Isaac. Eu também consigo entender por que ele foi Deus do Isaac, ou por que Deus se conecta a Isaac. Isaac é a semente da promessa, Isaac é o filho da velhice de Abraão, Isaac é a semente tão potente, que desta semente, Abraão foi pai de multidões, e pai de uma grande nação. Eu entendo de verdade, porque Isaac foi o fruto do ventre morto de Sara, do ventre seco, foi o filho da velhice, e 42 gerações depois dessa, a semente do ventre de Sara, que é Isaac, nasceu. 42 gerações depois de Isaac, nasceu Jesus, no ventre de Maria, descendente direto da semente abraâmica. Eu entendo porque ele diz, eu sou o Deus do Abraão, um homem fora da curva. Eu entendo porque ele diz, eu sou o Deus do Isaac, porque Isaac é a semente da promessa. Isaac é aquele que foi levado ao monte, quase foi degolado, imolado pelo pai, e ali o pai e o filho não reclamaram, e Deus proveu o cordeiro. Esses dois, Isaac e Abraão, são pilares, resultado da fé. Mas ele olha para Moisés e fala, eu sou o Deus do Abraão, ícone de fé, envergadura. Eu sou o Deus, Moisés, eu sou o Deus do Isaac, semente da promessa, útero estéril de Sara. Mas ele diz também que ele é o Deus de Jacó. E aí entra o problema. Até então, ouvir que ele é o Deus de Abraão, até então ouvir que ele é o Deus de Isaac, nos soa de uma forma um pouco mais confortável. Mas quando Deus diz, olha, eu sou o Deus de Jacó, aí entra um problema. Jacó era o filho de Isaac. Mas o que me prende a atenção é que o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Jacó era a ovelha torta da família. Jacó sempre foi o desajustado. Ele já nasceu trapaceando. Ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú, tentando brigar para ser o primeiro. Jacó é aquele que mancha uma linhagem santa, imaculada. Jacó era uma bagunça. Jacó provavelmente não seria um voluntário, não cantaria num coral. Jacó provavelmente não seria muito bem aceito em algumas reuniões, em algumas conversas confidenciais. Talvez Jacó não seria a pessoa que a gente gostaria de fazer uma amizade. Talvez ficaremos até um pouco incomodados com o Jacó perto da gente, faremos um pouco de cara feia e olha, o Abraão legal, Isaac, mas o Jacó,
Mas é espantoso quando ele olha para Moisés e diz: olha Moisés, você vai até os hebreus e você vai dizer para eles que o Eu Sou te enviou. O Deus dos antepassados te enviou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jacó certamente não seria um pastor, Jacó certamente não seria um líder, um bispo, um apóstolo. Eu repito para você, Jacó era uma bagunça. Ele era uma bagunça ambulante. Quando ele vai se casar, ele se apaixona por Raquel. O sogro trapaceia com ele trabalha 7 anos por uma mulher, e quando vai para a lua de mel, o sogro coloca a irmã mais velha, a Lia. Depois ele tem que Jacó era uma bagunça. Um homem que brigou com Deus e Deus teve que deslocar sua coxa. Jacó era uma bagunça. Era um homem que tinha atitudes questionáveis. Nem sempre Jacó falava a verdade. Era trapaceiro. Foi trapaceiro com o seu pai, foi trapaceiro com o seu irmão, foi trapaceiro com o seu tio Labão. Jacó era o resultado de uma geração e uma família que se amaldiçoou. E a minha pergunta é: por que Deus precisava citar Jacó para Moisés? Por que ele não parou em Isaque? Por que ele usa esse momento da vida de Moisés para dizer, olha, e é a primeira vez que Deus usa esse termo, por que exatamente nesse momento Deus abre a boca para dizer, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó? Porque talvez exista um Jacó em nós, porque talvez exista um Jacó em mim, e talvez exista um Jacó em você, porque talvez Deus queira ensinar e convencer Moisés que eu posso te usar, Moisés. Lembre-se, Moisés estava há 40 anos como pastor de ovelhas, 40 anos sem saber o que é voltar para o Egito, sem saber como os hebreus estavam, problema na fala. Um homem que a última memória que ele tinha do Egito era um assassinato que ele cometeu. Moisés matou um homem, um egípcio, e fugiu. Talvez Deus quis usar o nome Jacó para Moisés, porque talvez Abraão é muito alto, Abraão é um ícone, Isaque é um milagre, mas Jacó se parece com qualquer um, se parece até mesmo com Moisés assassino, com Moisés fujão, com Moisés que tem problemas na fala, com Moisés que passou 40 anos fugido como um criminoso. Ele diz, eu não sou só o Deus das pessoas agradáveis, eu não sou só o Deus das pessoas que não erram, eu não sou só o Deus das pessoas que tiveram o privilégio de nunca usar drogas, eu não sou só o Deus das pessoas que mantém-se na linha, eu também sou o Deus dos atrapalhados, eu também sou o Deus dos trapaceiros, eu também sou o Deus daqueles que deram tudo errado na vida, eu também sou o Deus daqueles que traíram, decepcionaram, eu também sou o Deus daqueles que fugiram por seus próprios erros e culpas. Eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaque, mas eu também sou o Deus daqueles que cometem erros diariamente. Eu sei que deve ter muitas pessoas desajustadas assistindo agora, eu sei que deve ter muitas pessoas, e talvez a maioria de nós não tem nada a ver com Abraão, talvez a maioria de nós não tem nada a ver com Isaque, mas talvez a grande maioria é todinha Jacó, é todinha Jacó. E se você for um Jacó, que você brade aí na sua casa, porque ele também é o Deus do Jacó. Ele faz questão de dizer para Moisés, só sim o Deus do Abraão, só sim o Deus do Isaque, mas só sim o Deus do trapaceiro, do enganador, do desajustado, daquele que nasceu torto e fez um monte de bobagem, daquele que errou na vida, daquele que não ouviu os conselhos, daquele que fez um monte de bobagem e a vida está arrebentada. Eu sou. E que os Jacós aí, que foram abolidos pela religião, abolidos por famílias, abolidos por empresas, porque você não se encaixou, porque talvez você não falava bonitinho como todo mundo, porque talvez você não tinha pedigree como todo mundo, não pegava no talher como todo mundo, ou porque você não sabia falar um português correto como todo mundo, ou porque talvez você não puxou sardinha como todo mundo fez. Isso te fez
fez ser estranho, te fez ser desajustado. O meu Deus, o teu Deus, vem dizer que Ele ama os perfeitinhos. Ele tem amor por aqueles que nunca erraram, que nunca caíram. Ele tem planos para eles, mas Ele também é o Deus dos atrapalhados. Ele também é o Deus daqueles que têm língua pesada. Ele também é o Deus daqueles que cometeram assassinato e estão perdidos pelos desertos da vida. Ele é o Deus do Jacó também. Não importa só o quanto são santos. Eu sei que muitos que só servem ao Deus do Abraão e do Isaac recriminam aqueles que servem ao Deus do Jacó. Mas você pode dizer hoje, onde você estiver, eu tenho um Deus. Isso não quer dizer que Deus tirou de Jacó as consequências do seu erro. Não quer dizer que Deus se agradou com a trapaça de Jacó. Não quer dizer que Deus passou um pano. Não, significa apenas que mesmo eu errando, Ele continua sendo um Deus disposto a me trazer de volta e usar os desajustados. Eu acho lindo porque quem de nós compra algum produto com defeito? Você compra? A primeira coisa que a gente faz na loja é bater o olho no produto e perceber se não tem defeito. E se tem defeito, a gente troca. Mas o que eu acho lindo e é quase inacreditável é que o nosso Deus, Ele compra um produto com defeito. E Ele sabe que tem defeito. Ele sabe que é desajustado. Ele sabe que é torto. Ele sabe que é problemático. Ele sabe que é teimoso. Ele sabe que é trapaceiro. Mas Ele ama tanto que Ele não tem problema. Mesmo sabendo que há um defeito no produto, Ele quer ter o produto defeituoso perto dele. Se você entender que tem tantos defeitos hoje, tantos defeitos, isso tem feito o diabo dizer: olha, você nunca, você nunca, você nunca, você nunca. Dê um grito no quarto de onde você estiver, dê um grito no carro, dê um grito no banheiro, diga: mesmo com todos os meus defeitos, eu também tenho um Deus. Mesmo não tendo tido a casa perfeita, a família perfeita, o pai perfeito, mesmo não tendo tido a idade perfeita, a escola perfeita, mesmo não tendo tido o casamento dos sonhos, mesmo não tendo tido a mãe dos sonhos, o pai dos sonhos, eu tenho um Deus que ama o desajustado, que abraça o desajustado e que não tem problema algum de pegar o produto com defeito e colocar na mesma prateleira daqueles que não racharam, daqueles que não quebraram, porque Ele ama tanto Abraão, como Isaac, como Jacó. Receba isso no seu coração.